meu sim. Bora chegar aqui pra perto do café. Acho que o reitor está proibindo inscrever em duas disciplinas. Não pode proibir isso. Não sabe que é geral. É verdade isso, Para eu humilhar agora, tem que ter no mínimo 5 desembargadores. Ah, é? Entendeu? Não sei porque insisto. Ele hoje é suspeito de julgar qualquer causa contra Correia Neto ou contra qualquer um dos 13 deputados. Ele é suspeito. E que envolva também. Aqui atrás é que é brasileira. Eu sei que ela vai explicar pra gente, né, o que vai acontecer ao longo do dia. Bem, gente, embora o Capi em seguida e o próprio Mariano vão tornar mais claro os objetivos desse encontro, a gente vai só rapidamente colocar os objetivos e explicar um pouco a sugestão de metodologia para a gente aproveitar melhor o tempo nesse dia. Então, o objetivo que nos une aqui, eu acho que cada um que recebeu o convite ficou sabendo que é essa necessidade da gente repensar um pouco que sociedade nós queremos, né, para o Amapá. E, consequentemente, como construir essa sociedade que nós todos almejamos. Então, nós pensamos que, para isso, nós precisamos seguir algumas etapas. A primeira deve ser exatamente essa, de parar um pouco em cima dessa realidade, mais a nível nacional e a nível local de Amapá, não é? E depois pensarmos quais seriam, assim, aqueles princípios ou aquela filosofia que poderia direcionar o nosso trabalho nessa perspectiva de construção de uma nova sociedade. Nós sabemos que depende sim do modo como nós analisamos uma realidade, o tipo de resposta que nós podemos dar nas diferentes áreas para tentar repensar e reconstruir, no caso, a nossa sociedade, né? Então, nós pensamos o seguinte: num primeiro momento, o Capi nos ajudaria a pensar um pouco, primeiro definir mais claramente os objetivos, né, desse primeiro encontro e pensar um pouco essa sociedade amapaense, essa conjuntura nacional, etc. E depois o Mariano vai nos ajudar exatamente a pensar um pouco em pistas mais concretas para podermos fazer esse trabalho conjunto, né, de reconstrução da sociedade amapaense. E nós vamos contribuir um pouco, colaborar com ele nisso, em seguida. Então, num primeiro momento, o Capiberibe faria essa análise mais geral e objetivaria melhor o encontro. Depois o Clautal faria vamos dizer assim, sugestões de pistas, né, para um trabalho mais coletivo comigo. E depois passaríamos para um trabalho mais socializado de grupo, de plenário, aliás, né, a partir da sugestão da metodologia de trabalho que ele vai colocar, nós passaríamos a refletir um pouco em cima do que deve ter sido colocado antecedentemente. Depois nós pararíamos para o almoço, né, se merecermos. Depois, à tarde, em seguida, às 14 horas, nós tentaríamos fazer uma sistematização do dia e, evidentemente, levantar alguns encaminhamentos que com certeza vão aparecer por aqui, no sentido da gente dar continuidade, né, a esse trabalho, eu diria um trabalho pedagógico, né, de analisar e construir uma sociedade nova. Então, essa é a sugestão de metodologia de trabalho. Não sei se alguém teria alguma sugestão ou alguma pergunta, não entendeu, que quisesse que a gente esclarecesse um pouco mais, a gente poderia
esclarecer um pouco. Deu para entender um pouco a metodologia de trabalho para o dia de hoje? Que cheirinho gostoso. Hein? Alguém? Com café marinho. Hein? Alguém tem alguma sugestão ou a gente pode começar? Hein? Que precise de apresentação aqui no Amapá, até porque ele tem colaborado não só aqui especificamente, né, no Amapá. Eu acho que a montagem do plano, a assessoria ao plano de governo do Capiberibe na prefeitura, ele prestou sua colaboração, né, e é uma pessoa bastante conhecida em Belém, né, pelo seu trabalho a nível global de sociedade. Mas o Mariano, ele é formado em Ciências Sociais, é pós-graduado em Metodologia das Ciências Sociais e concursado, né, na Universidade Federal do Pará em Antropologia Cultural, é isso? Foi também professor colaborador de Introdução à Sociologia nos cursos de Veterinária, Agronomia, etc. Florestal. Ele fundou e foi o primeiro presidente do Comitê de Defesa da Amazônia, fundador e vice-presidente da primeira diretoria da Associação dos Sociólogos do Brasil, fundador do Sindicato dos Sociólogos e vice-presidente também da primeira diretoria. Ele foi um dos autores do livro Outeiro, uma questão de vida, concorrente ao Prêmio Nacional de Ecologia em 88, pelo CNPq. E ele é autor de vários projetos, dentre os quais, né, o projeto do plano diretor da própria Ilha do Outeiro, onde ele reside. E também do governo municipal das ilhas adjacentes ao Pará, a Belém. Além disso, o projeto principal dele, atualmente, eu acho que é o projeto Escola Bosque. É isso que ele vai ter, assim, a possibilidade de, acho que, colocar um pouco da experiência dele, né, nesse projeto, né? E outras coisas que ele tem feito, que acho que no decorrer da exposição dele, a gente vai ficar melhor sabendo, né? Então, eu passaria a palavra para o Capi. Mas eu, só para complementar, o Mariano não é nada disso, é um caboclo daqui da Amazônia, Amazônia com coração imenso. Esse que é o Mariano, esse título todo. Mas então, nós havíamos já, alguns meses atrás, tentado iniciar uma discussão e esbarramos em algumas dificuldades, né, nesse processo que nós tínhamos iniciado. A gente sente que há uma angústia e uma inquietação muito grande em torno, nesse momento que o país atravessa, que o Estado atravessa, enfim. Há uma crise que ela é política, ela é social, ela é econômica, mas ela também é a crise da esperança, né? De repente as pessoas começam a viver um processo de angústia, até de desesperança diante de uma realidade que caminha na contramão. E a gente tem observado, né, que essa crise generalizada da sociedade atinge em cheio os partidos políticos, né, e esses partidos estão praticamente imobilizados diante da realidade e não conseguem aglutinar e não conseguem estabelecer uma discussão, né, com um objetivo claro de acender uma luzinha no final do túnel para a sociedade. Ora, claro que essa seria uma exigência da sociedade em relação aos partidos políticos, mas a gente conhece perfeitamente a história do nosso país e a falta de tradição política e partidária. Então, não é essa instituição que poderia promover nesse momento essa discussão. Deixa as pessoas até, eu diria, impotentes diante para estabelecer uma ação, um encaminhamento. E então, evidentemente, nós todos somos pessoas com responsabilidades políticas, não todos partidários, mas todos aqui têm responsabilidade política diante da sociedade. E a ideia é reunir um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas, para que a gente possa, junto, refletir, né, inicialmente, um diagnóstico do momento em que nós estamos vivendo, que eu acho que essa leitura cada um tem, né, todos nós temos uma leitura, né,
do beco em que nós estamos sendo colocados. E a partir disso projetar, né, alguma perspectiva de futuro. Então, a ideia seria conduzir essa discussão, que se chegue a um programa de desenvolvimento para o Estado, um programa de governo. E esse programa, evidentemente, seria debatido posteriormente com toda a sociedade, entende? E até mesmo o executor desse programa. Eu quero deixar claro, não posso mentir a vocês, que hoje eu tenho um respaldo popular, digamos, que nos permitiria até disputar uma eleição. Mas não há, na minha, nada pessoal nisso aí. Se a gente conseguir estabelecer uma dinâmica e uma mobilização em torno de um programa para o Estado, um programa para a sociedade, e que no bojo dessa discussão surgisse pessoas que pudessem executar esse programa, eu estaria inteiramente, né, à vontade para apoiar essas pessoas, independente de... O importante nesse momento é que a gente tenha uma proposta, que a gente tenha um conjunto de ideias, que a gente possa se unir em torno desse conjunto de ideias e acreditar nesse conjunto de ideias e para levar para a discussão, para a mobilização de toda a sociedade. Então, não se trata aqui de fazer um programa específico para um candidato tal, né? Para a candidatura tal. Poderá até vir a ser, mas no momento eu acho que a inquietação e o desejo que nos move é a gente descobrir, a partir dessa realidade, a partir do diagnóstico da crise generalizada que a sociedade está vivendo, especificamente a nossa sociedade do Estado, com todas essas características que são muito próprias nossas, né, da nossa região, da nossa cultura, porque nós temos uma forma de pensar, né, uma forma de viver, uma forma de se relacionar, que só quem vive nessa região, nas margens desse rio tem. Né? Nós temos uma forma, até mesmo, nós temos uma forma tão especial, né? Por exemplo, nós não cumprimos horário, por exemplo. Né? Quer dizer, já é uma forma, né, muito típica e amazônica de se relacionar. Né? É verdade, você está falando uma coisa assim que, enfim. Então, é em cima dessa realidade, com esses componentes culturais, com esses componentes locais, que a gente precisa projetar, né, um programa, né, aproveitando inclusive essa vida boa da gente, né, inclusive essa passividade do nosso povo, e projetar um programa, né, que a gente possa despertar essa sociedade, que a gente possa, enfim, construir uma sociedade mais digna, mais correta, que a gente se sinta mais feliz vivendo nela. Ora, para fazer isso aí, evidentemente que a gente precisa ter um roteiro. Né? Nós queremos atingir, né, um objetivo, né, de estabelecer linhas programáticas, até doutrinárias, né, para atingir um objetivo de transformar a sociedade em que nós vivemos em algo mais, digamos, mais agradável de se viver, mais cordial. Ora, há um aspecto que eu tenho que analisar em rápidas palavras, até porque eu quero mais escutar do que falar, mas a gente sente o seguinte, eu pelo menos, essa sensação que eu vivo é que a sociedade se organizou e criou as suas instituições. Criou essas instituições para que essas instituições regulamentassem esta convivência dos indivíduos dentro da sociedade. Ora, o que eu sinto é que essas instituições criadas pela sociedade transformaram essa mesma sociedade em refém dos seus desejos e de suas vontades. Ou seja, trocando em miúdos, há uma cumplicidade, né, entre as instituições do Estado para tutelar a sociedade. E eu acho que todo mundo consegue enxergar isso, né, com muita clareza quando você vê, por exemplo, a cumplicidade entre o executivo, o judiciário, entre o executivo, o legislativo, entre o legislativo e o judiciário, enfim. Essa gente se apoderou da sociedade, né? Criou uma casta dirigente no país, né, que age com profunda arrogância diante da sociedade. Né? E ontem eu ouvi até uma palavrinha aqui do Mariano dizendo o seguinte,
que a questão não está no tamanho do Estado, a questão está no tamanho da sociedade dentro do Estado. Ou seja, que nós não apitamos mais nada, não sei se nós só somos contribuintes de imposto. Nós não apitamos na direção da sociedade. Quem dirige são essas instituições, né, que esquecem que nós existimos. Né? E não basta ter, assim, cheio de boa vontade, meia dúzia de pessoas. Né? Por mais boa vontade que a gente tenha de eliminar, digamos, essa elite que domina e controla a sociedade, não é suficiente se a gente não tiver uma proposta concreta, uma proposta clara, para que a gente possa mobilizar o conjunto da sociedade para que fazer com que ela volte a assumir o seu papel. Quer dizer, esses poderes que estão aí devem estar a serviço da sociedade, e não a sociedade a serviço desses poderes. Né? Ora, se a gente criou essas instituições, foi no sentido de melhorar a vida da gente, não no sentido de piorar. Então, essa é uma questão que eu acho que, pelo que a gente ouve, pelos comentários, a gente sente que há uma frustração muito grande em relação a isso. Né? Em todos os campos da atividade, né, hoje há uma frustração, né, em todas as instituições, até a própria universidade, que deveria ser, né, o sistema nervoso da democracia, da sociedade, também arrogantemente termina, né, desrespeitando, né, até quem o sustenta. Então essa é uma preocupação que a gente detecta, né, é uma realidade concreta, né, essa dominação, essa tutela da sociedade pelos poderes que ela mesma constituiu. Ora, então a gente está se preparando para oferecer e para debater com a sociedade local, que eu acho que a nossa grande preocupação é a gente se assumir enquanto cidadão a nível das nossas relações mais próximas, né, a nível da localidade, ou seja, da gente dizer, olha, eu vivo nessa sociedade, eu vivo lá na rua Pedro América, eu vivo no bairro do Laguinho, eu vivo na cidade de Macapá, e eu preciso estabelecer minhas relações políticas com essa minha vizinhança, com essa gente que eu convivo diariamente. Então seria a nível da sociedade local que nós, então, projetaríamos, né, essas ideias de construção de uma sociedade mais justa e mais cordial. Para isso, evidentemente, a gente tem um roteiro e conversando, convidando algumas pessoas, né, para participar disso aí, eu me lembrei do Mariano, convidei o Mariano. Eu convidei o Mariano, não convidei a metodologia do Mariano, certo? Mas o Mariano lembrou-se, né, de, olha, toda discussão precisa de um roteiro. E o Mariano fez esse roteiro, que certamente poderá nos ajudar, porque na nossa primeira tentativa de debate, de discussão, nós esbarramos exatamente na questão do método, né, na questão do roteiro, porque é um trabalho técnico que muitas vezes, naquele grupo que, para quem não participou, mas aqui tem várias pessoas que participaram daquelas discussões, nós sentimos que nós divagávamos e jogamos conversa fora, dispersamos, né, as nossas discussões e não chegaríamos a nada. Então hoje seria mais uma tentativa de retomada disso aí, né, desse processo de discussão, para que a gente realmente cumpra um objetivo, que a gente produza algo de concreto para a gente poder depois ampliar e reproduzir essa discussão a nível do conjunto da sociedade. Evidentemente, além da nossa contribuição com pessoas preocupadas, pessoas inquietas, né, certamente se a gente ajuda a construir, né, um projeto ou um programa, certamente nós vamos, né, ajudar ou tentar fazer com que ele seja executado. Todos os tipos, então todo mundo. O meu nome é Rubão Brito e sou médico. Maria Benigna, advogada. Rugato Beto, catarinense de nascimento, amapaense por adoção e sou bioquímico, profissional liberal. Rubem de Energia, advogado. Ana Paula, economista.
Cláudio Pinho, eu sou engenheiro e hoje também vice-prefeito de Macapá. Armindo, professor de segundo grau e da universidade. Como diz o papai, eu sou o Geofácio. Advogado. Sou Gervásio, advogado. Jardel, administração. Azul, administrador. João Bosco, professor. Nelson Martins, jornalista, indignado e condenado. Raquel, professora. Janeira, professora e planejadora. Ariel Mané, professora. Oswaldino Raiol, sou engenheiro agrônomo, angustiado da vida. E poeta. Faltou eu. Armindo. Já. Sou Janete, atualmente no mandato de deputada estadual. Minoria dentro da Assembleia. Eu sou Eucila Certa, para aqueles que não conhecem. Sou pedagoga, atualmente estou em Belém trabalhando na universidade. Então, Faltou a Cleia. Numa conversa que nós tivemos preliminarmente ontem, não é, quando eu cheguei a convite dele, em que eu mencionava estar de posse de um roteiro para um trabalho que eu quero desenvolver a partir de um artigo em que eu estou denominando a dimensão civil do Estado. E eu começo essa referência, né, a conversa, dizendo que enquanto os cientistas políticos ficam desenvolvendo teorias sobre o tamanho do Estado, se ele deve ser mínimo, que é uma ficção científica, ou se ele deve ser com uma intervenção globalizante na sociedade, o que é autocrático. Essa ciência social, ela se distancia de uma prática política atual da sociedade, que é aumentar a sua dimensão no interior do Estado e controlar este Estado. Porque ele que deve ser apropriado socialmente, não se discutir se ele deve ser privatizado ou não, porque privatizado ele já o é. O próprio orçamento, o escândalo do orçamento, mostrou que é um Estado privatizado e até porque essa tal concorrência tão propalada, ela na verdade não existe, porque entre si a distribuição de verba é, na verdade, um cartel ou um monopólio. Né? Então, por que que eu faço uma referência já até teórica, né, da dimensão da sociedade civil do Estado, que essa que é a preocupação, não se ele vai ser maior ou menor, mas como ele pode ser controlado. E como essa ciência social, ao nível do segmento da ciência política, ela se afasta dessa prática. Porque uma coisa nova hoje está se dando na reunião de grupos, né, de brasileiros que, de vez em quando, ou numa esquina, ou num bar, ou no seu local de trabalho, né, há um traço comum entre todos nós, é a indignação. Né? O brasileiro está indignado, né? E isso é um traço maior que um dos brasileiros do que tendências políticas, ideológicas ou partidárias. Né? A indignação é o nosso traço comum. Agora, a indignação ela pode servir de munição para os próprios homens que hoje a gente tenta expurgar. Porque se você se indigna individualmente e sair aí desanimado com o que está acontecendo, ao invés de se animar, porque o expurgo é salutar e consolida a democracia, em vez de uma indignação individual, vamos coletivizar essa indignação, vamos organizar essa indignação, não vamos nos perder em emocionalidade, a não ser na paixão de fazer uma prática política para acelerar esse expurgo. Né? O Amapá, para mim, vocês me permitem,
fazer algumas considerações, não é? Como sociólogo ou como pessoa que viveu 2 anos aqui, participando do plano diretor urbano, que é um dos mais avançados do país. Eu soube que a Câmara não votou, que as coisas estão meio assim difíceis, né? E devo dizer que trabalhei aqui, esqueceram de dizer, sem nenhuma remuneração. A prefeitura, eu pagava a minha estadia, eu pagava o meu hotel, eu pagava minha refeição, eu pagava minha passagem, porque isso eu me sinto à vontade de estar aqui. Eu fui um dos primeiros, se não o primeiro brasileiro a ser posto em disponibilidade pela Petrobras em 1988, porque eu comecei a denunciar a corrupção na Petrobras, comecei a ser incômodo, não podia me demitir, até porque eu tinha tirado S, a nota superior, na avaliação da Petrobras, e recebi um expediente dizendo: Vossa Senhoria está dispensado de bater ponto e pode ficar na sua residência. É uma coisa graciosa. Eu fiquei disponibilidade, ganhando sem trabalhar, tive a oportunidade de conhecer o Capi nesse negócio, e achei que aquilo que eu trabalhava, que eu ganhava sem receber, eu daria em contraprestação à população de Macapá sem nenhuma, e assim eu fiz durante 2 anos. Então eu acho que nessa indignação, esse traço que une um grupo que se reúne aqui, não deve ser o único que está se reunindo esta hora, num sábado em todo o Brasil, eu acho que dezenas ou milhares de outros estão fazendo a mesma coisa. Eu creio que o Macapá tem 3 tipos de indignação. Hoje, ser brasileiro e ver a sua nação numa crise de moralidade, né? De uma falta ou de uma aética na política, ele como brasileiro. Tá? O Amapá, né? Como amazônida, o amapaense como amazônia, numa região que é alvo hoje de preocupação.